estou te mostrando, estou abrindo para você, né, o que é, quais que são as duas formas de um médico se tornar endocrinologista no Brasil. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa feito para o médico que atua ou como clínico geral, ou como médico de família, ou em outra especialidade médica e atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela endocrinologia, mas não fez residência. Então, se esse é o seu caso, você está no lugar certo. Esse programa existe para você ver que é possível aprender endocrinologia de verdade, de um jeito simples, e que isso pode mudar completamente a sua vida profissional. E que você pode sim fazer essa transformação e se tornar endocrinologista. Meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ajudo qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem ter feito residência médica. Olha, e no episódio de hoje do Descomplicando, a gente vai conversar sobre as duas formas de se tornar endocrinologista no Brasil. Eu quero te convidar para já se inscrever aqui no canal, se você ainda não está inscrito, porque o nosso canal é 100% dedicado ao médico que se interessa por endócrino, que quer aprender a poder tratar os seus pacientes, abordar, diagnosticar, conduzir os seus pacientes com doenças endócrinas de uma forma de excelência, para o médico que quer se tornar endocrinologista, enfim. É um canal da Endócrino para médicos. Então, deixa também o seu like, compartilha esse vídeo, porque dessa forma, muitos outros colegas médicos também vão ter a oportunidade de ver tudo que eu vou falar aqui para você. Então é o seguinte, eu imagino que se você está aqui é porque você é médico, você atende pacientes com doenças endócrinas e lá no fundo você tem o desejo de se tornar endocrinologista. Mas você acha que isso não é possível porque você não fez residência ou você não vai poder fazer residência, né, nos próximos anos. É isso? Bom, mas também é possível que você já tenha me ouvido dizer que é possível sim se tornar endocrinologista sem fazer residência. E aí, você pode até achar que talvez eu esteja mostrando um caminho alternativo, um caminho ilícito. Talvez você pense que eu vou te mostrar um caminho ilegal, imoral ou que engorda. Bom, brincadeiras à parte, eu estou fazendo esse vídeo para você entender como é que funcionam as regulamentações das especialidades médicas aqui no Brasil. Para esclarecer de vez, né, essa situação. Então é o seguinte, e por que existe toda essa dúvida, né? Por que os médicos não sabem que existe a possibilidade de se tornar especialista sem fazer residência? Bom, na verdade, já existe um status quo, né? Tipo assim, já está no inconsciente coletivo da gente acreditar que é o pensamento natural, né? Você fala, vou me formar em medicina, ou me formei em medicina, então agora, se eu quiser ser especialista, eu tenho que fazer residência. Se eu não fizer residência, eu não vou poder ser especialista. Esse é mais ou menos um senso comum, né? E aí, eu tô aqui para te mostrar que, na verdade, não é bem assim, né? Que, na verdade, a gente tem regulamentação aqui no Brasil mostrando dois caminhos
Então, são 2 caminhos legais, legítimos, né? Que obedecem às normas vigentes no nosso país. Então, não é um único caminho, são 2 caminhos possíveis, viáveis, legais, legítimos, regulamentados aqui no Brasil. Bom, então, eu estou falando em coisa regulamentada, em coisa, né, que está devidamente dentro das normas vigentes aqui no Brasil, né, dentro das nossas leis. E aí, mas em primeiro lugar, quem é que regulamenta essas coisas? Bom, é o seguinte, aqui no Brasil, a definição de como que um médico vai se tornar especialista, né, como que ele pode se tornar especialista, e aí eu não estou falando só de endocrinologia, eu estou falando de qualquer especialidade médica. Essa regulamentação, ela foi estabelecida por uma comissão que foi criada. Então, a gente já tinha normatizações anteriores, mas no ano de 2016 foi formada uma comissão mista que incluiu o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira e a Comissão Nacional de Residência Médica. Essas 3 entidades, elas formaram, então, uma comissão para definir os critérios e as formas de um médico se tornar especialista no nosso país. E a partir dessas reuniões da comissão mista, foi publicada uma resolução, que é a resolução de número 2148 de 2016, publicada pelo Conselho Federal de Medicina. E aí, o que essa resolução coloca? Ela coloca que existem 2 formas do médico se tornar especialista no nosso país. A primeira forma é fazendo residência. Legal, essa daí todo mundo já sabe, né? Então, como é que funciona esse caminho? Quando o médico se forma, ele pode, no caso aqui da endócrino, né? Vamos falar de endocrinologia, que é o que interessa para a gente. O médico se forma, ele primeiro vai precisar passar pela residência de clínica médica, e aí, uma vez concluindo a residência de clínica médica, ele pode prestar a prova e entrar para a residência de endocrinologia. Então, são 2 anos de residência de clínica e outros 2 anos de residência de endócrino. Terminou a residência, né? Então, a gente chama de residência, de programa de residência, aquele programa que é reconhecido pelo MEC, né, como um programa de residência que recebe a certificação da Comissão Nacional de Residência Médica, que faz parte do Ministério da Educação. E aí, então, se você conclui essas 2 residências, né, porque para entrar na residência de endócrino, existe o pré-requisito da residência de clínica médica. Então, não dá para entrar direto na residência de endócrino. Necessariamente, você tem que passar primeiro pela residência de clínica. Então, concluiu a residência de clínica, concluiu a residência de endócrino, automaticamente o Conselho Federal de Medicina emite o título de especialista em endocrinologia, o médico se torna endocrinologista. Beleza. Esse é um caminho que todo mundo conhece, né? Até quem não é médico conhece esse caminho aí. Acontece que existe um outro caminho que também está lá, está todo regulamentado, está previsto, né, na resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a possibilidade do médico receber o título de especialista em endocrinologia mediante a realização de uma prova, de tal forma que, se o médico que se submete a essa prova,
se ele obtém o aproveitamento mínimo estipulado, né, para a prova, ele recebe o título, ele é aprovado, né? Então, e aí ele recebe o título de especialista em endocrinologia. Na verdade, o nome é título de especialista em endocrinologia e metabologia, que é o nome completo da nossa especialidade, né? Que é endocrinologia e metabologia. Então, a sigla TEEM, né, de título de especialista em endocrinologia e metabologia, a gente costuma falar, né? A gente chama de TIM, né? O TEEM a gente chama de TIM. Então, e aí, quem é o médico que pode, então, prestar essa prova, né? Então, muita gente me pergunta, mas como é que funciona isso? Porque o pessoal conhece só o caminho da residência, mas o pessoal não costuma conhecer esse caminho da prova de título de especialista. Então, qualquer médico pode prestar essa prova? Não, não é qualquer médico. Mas é só o médico que faz residência? Também não. Então, vamos lá. A primeira coisa, começa a meio que não fazer sentido, né? Você fala assim, você tem duas formas de fazer residência. Eu acabei de explicar que o médico que... Desculpa, volta. Existem duas formas de se tornar endocrinologista no Brasil. E aí eu falei que uma forma é fazendo residência e aí, concluindo a residência, automaticamente o médico recebe o título de especialista. E a outra forma é obtendo o título de especialista mediante aprovação em uma prova, né? Se submetendo e sendo aprovado em uma prova. E aí o médico pode receber o título de especialista. Aí você fala assim, mas quem fez residência pode fazer essa prova? Pode. Quem fez residência já não é especialista? Já não tem o título de especialista? Tem. Porém, o que acontece? Muitas vezes o médico faz a residência e ele já recebe o título de especialista, mas ainda assim ele quer esse outro título de especialista, que é mediante aprovação em uma prova. Quem confere o título de especialista com a conclusão da residência é o Conselho Federal de Medicina. Quem concede o título de especialista mediante uma prova é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que, na verdade, é uma afiliada da Associação Médica Brasileira. Porque funciona assim, ou o Conselho Federal de Medicina emite o título de especialista para quem conclui residência, ou a Associação Médica Brasileira, por meio das suas sociedades afiliadas, vai conferir o título de especialista mediante aprovação nessa prova de título. Então, o médico que sai da residência, muitas vezes ele pode querer também obter o título de especialista pela sociedade. Mas, quando ele sai da residência, ele já é especialista. Então, prestar ou não a prova de título é algo opcional para o médico que faz residência. Então, ele pode se submeter à prova, né? Mas ele não tem... Isso não é condição indispensável para que ele se torne especialista. Ele já é especialista, né? Mas se ele quiser ter 2 títulos, né, por 2 instituições diferentes, ele pode. Então, concluiu a residência, ele pode ir lá e se inscrever para a prova de título, se ele quiser. Por outro lado, um médico que não faz residência, ele também pode se submeter a essa prova de título. E é isso que o pessoal não sabe, né? Por mais curioso que possa parecer, a maioria dos colegas não sabe que pode se tornar especialista sem fazer residência. O que acontece? E como é que funciona isso, né? Mas é qualquer médico. Então, qualquer um, terminei a faculdade,
Então, eu vou lá e presto a prova de título de especialista, assim eu economizo, né? Os 2 anos de clínica, mais os 2 anos de endócrino, e eu já saio com o meu título na mão? Não, não é assim. Na verdade, se você não fez residência, você vai precisar cumprir outro pré-requisito para se inscrever para a prova, né? Um dos pré-requisitos é a possibilidade, a residência. Mas ele não é o único. Então, se você não fez residência, você cumpre outro pré-requisito, que pode ser você ter frequentado uma especialização, um curso em endocrinologia que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ou seja, que cursos são esses, né? Existe um pequeno grupo, né? São poucos cursos que se enquadram nessa característica, mas são cursos que têm a mesma carga horária, a mesma estrutura, a mesma coisa da residência, porém que não são credenciados como residência médica. Então, tem alguns serviços aqui no Brasil, alguns hospitais, alguns locais que oferecem vagas de especialização nessa situação que eu estou colocando, num modelo idêntico ao da residência. E algumas dessas instituições, elas têm um credenciamento com a SBEM. Então, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM, ela permite que os médicos que concluem uma especialização em um serviço credenciado, né, permite que esse médico se submeta à prova de título de especialista. Lembrando, se ele fez uma especialização ou um curso, né, de endócrino que não é residência, então ele termina o curso e ele não sai especialista. Para ele ser endocrinologista, ele vai precisar se submeter à prova de título. E aí ele consegue se inscrever na prova usando o pré-requisito de ter frequentado, então, um curso com essas características e que seja credenciado, que seja reconhecido pela SBEM. Bom, só que a maioria dos colegas médicos que não faz residência não vai se enquadrar aí, né? Provavelmente você não se enquadra aí. Então, a maioria dos colegas faz o quê? Se tive a oportunidade de entrar para a residência, beleza. Não tive a oportunidade, seja pelo motivo X, Y, Z, né? Seja porque o número de vagas é muito inferior ao número de candidatos, seja por questões pessoais, questões financeiras, às vezes porque para fazer residência você teria que se deslocar, se mudar para outra cidade e as suas condições de vida ou familiares impedem isso, ou então por questões financeiras, né? Às vezes você tem responsabilidades financeiras e cursar uma residência significaria ter um ganho insuficiente para suas necessidades, enfim. Existem várias situações em que o médico pode não ter a oportunidade de fazer a residência, e é bem possível, é bem provável que você se enquadre em alguma dessas situações. E aí, geralmente, nessas situações, o que o pessoal faz? Fala, então tá bom, eu não tenho como fazer residência, mas eu preciso, né, de uma fonte de aprendizado, e aí a pessoa entra em um curso de pós-graduação, que em geral o modelo é de aulas em um final de semana por mês, ao longo de 2, 3 anos, né? E que não existe pré-requisito para você iniciar a pós-graduação, enfim. Esse tipo de curso de pós-graduação é muito procurado, né? Então, é muito comum, muitos médicos frequentam esses cursos. Só que esses cursos, eles, ao concluir, você não sai especialista, né? Então, esses cursos de pós-graduação, eles são considerados uma formação acadêmica, eles não são considerados especialização. Então, quando você conclui, você não recebe o título de especialista, você não sai endocrinologista. Então, qual que seria o caminho, né? Fala, bom, ainda assim você pode se tornar endocrinologista, através da submissão à prova de título de especialista. Porém,
você não vai poder se inscrever para a prova usando o pré-requisito de uma pós-graduação nesse modelo. Mas ainda assim você pode se inscrever para a prova, só que você vai precisar comprovar anos de atuação prática, atendendo pacientes tanto na clínica médica quanto na endocrinologia, ou seja, você como médico generalista, trabalhando em clínica médica, né, atendendo pacientes das várias doenças da clínica médica. Por que clínica médica? Porque a clínica é um pré-requisito para endocrinologia. Então, se você não passou por um treinamento de residência, você precisa comprovar que você atuou na prática, né? Ou seja, que você teve uma exposição, um treinamento, digamos, na vida prática, atendendo pacientes nesse contexto. E depois, também você precisa comprovar anos de atuação na prática como médico generalista, mas atendendo pacientes com doenças endócrinas, né? Especificamente que você desenvolveu uma habilidade prática de atender pacientes que têm doenças endócrinas. Bom, e aí sim, aí você pode se inscrever para a prova de título de especialista. Agora, olha só, tudo isso que eu te falei tem uma base, né, dando a sustentação para esses critérios aí. A base é a seguinte, é que quer seja pela inserção em um programa de residência médica, ou quer seja por uma forma alternativa, de toda forma, para você se tornar endocrinologista, você precisa de um caminho de aprendizado da especialidade. Então, durante a residência, você é exposto ali a um treinamento, né? Se você não fez residência, esse treinamento ou vai ser em uma especialização com um modelo idêntico ao da residência, né, que é o credenciado, como eu falei, ou então vai ser num modelo que lembra o notório saber, né, que é o modelo em que você atua na prática e adquire os conhecimentos. Isso significa que não existe a possibilidade de você simplesmente se formou e foi lá e um caminho rápido, um atalho para você falar, vou sair especialista. Esse daí não tem. O que a gente tem são duas formas, dois caminhos, né? Um que é o caminho da residência, e aí ele tem um desmembramento, né, de uma especialização que tenha o mesmo molde da residência. E o outro caminho é o da atuação prática, aliado a uma aquisição de conhecimentos fora do contexto de cursos, né, de residência, especialização, essas coisas. Então, os dois caminhos, eles têm o mesmo objetivo final, é de que você se torne um médico preparado, que você tenha os conhecimentos, que você tenha as habilidades. E aí, com isso, você recebe esse título, né, de ser um especialista na área. O que muita gente não sabe, às vezes confunde, e muitos me perguntam, é assim, poxa vida, mas então é tudo ou nada, né? Tem muita gente que acha que é tudo ou nada, ou faz residência, ou já era. Então, assim, isso não é verdade, né? Agora a gente destrinchou e a gente abriu aqui para você entender direitinho que não é isso. O outro questionamento, assim, a outra coisa que surge, não, então peraí, não é o tudo ou nada, então é o oba-oba. Tipo, então todo mundo pode, qualquer um pode, do jeito que for ou existe um caminho ilícito para eu conseguir. Também não é verdade. Então, assim, nesse episódio aqui do Descomplicando, eu tô te mostrando, tô abrindo para você, né, o que é
quais que são as duas formas de um médico se tornar endocrinologista no Brasil. É simples, são dois caminhos. Os dois caminhos são legítimos, eles são legais, eles são regulamentados. E então um caminho é fazendo residência e o outro caminho é se submetendo à prova de título de especialista. Dito isso sobre toda a estrutura, deixa eu te dar 2 exemplos, né, para o negócio aterrissar realmente na sua mente. Primeiro eu vou te dar o meu exemplo. Bom, eu me formei em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, em janeiro do ano 2000. E aí eu terminei a faculdade e aí eu entrei para a residência de clínica médica. Entre os anos 2000 e 2001, eu frequentei a residência de clínica médica, já aqui em Brasília. Me mudei para cá. Bom, depois, quando foi no início do ano de 2002, eu entrei para a residência de endócrino. Então, eu fiz 2000 e 2001, 2 anos de residência de clínica, 2002 e 2003, outros 2 anos de residência de endócrino. Quando eu terminei a residência de endócrino, na verdade, eu estava ainda cursando a residência, ia ter a prova de título de especialista, a prova do TIM. E aí eu prestei essa prova. Era indispensável para mim? Era uma condição sine qua non para eu me tornar endocrinologista? Não! Eu já ia concluir a residência, concluindo a residência, já ia ter o meu RQE, né, que é o Registro de Qualificação de Especialista, e já poderia atuar como endocrinologista. Mas eu quis fazer, porque eu queria ter 2 títulos. Então, eu fui lá, prestei a prova do TIM no ano de 2003, e aí eu saí com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, porque eu passei na prova, eu fui aprovada e saí especialista. Então, a partir de 2004, né, do início de 2004, janeiro, quando eu terminou a minha residência, eu tinha 2 títulos de especialista, o da prova que eu havia feito no final de 2003 e também o da residência que eu concluí em janeiro de 2004. Bom, beleza, esse foi o caminho que eu trilhei. Agora, deixa eu te contar o caminho do Dr. Vinícius Sampaio. O Vinícius, ele se formou em medicina pela Escola Baiana de Medicina, em Salvador, se eu não estou enganada. Acho que é essa a instituição mesmo. E aí ele se formou em medicina, mas ele não entrou para a residência. Na época, as situações de vida dele, enfim, ele optou por não fazer residência, ou ele não passou na residência, não me lembro para te contar agora. Um detalhe, o fato é que ele não frequentou residência. E aí, ao longo dos anos, ele foi trabalhando, né, como médico generalista, começou a atender pacientes com doenças endócrinas e se interessou cada vez mais pela especialidade. Ele chegou a cursar uma pós-graduação em endocrinologia. E aí, ele sentiu a necessidade de se tornar especialista. Então, o que ele fez? Ele se submeteu à prova de título e aí, após algumas tentativas, numa primeira tentativa ele não foi aprovado, depois ele tentou novamente, também não foi aprovado, mas aí aplicando a minha metodologia, ele conseguiu se preparar de uma forma realmente, né, embasada, e aí ele foi lá, prestou a prova de título, e hoje ele é um endocrinologista titulado, e ele é tão endocrinologista quanto eu. Então, assim, ou seja, moral da história, se você é médico e você não teve a oportunidade de fazer residência, ainda assim você pode se tornar endocrinologista.
E aí, como eu sei que, né, muitos colegas não sabem disso, foi por isso que eu decidi colocar esse tema aqui no Descomplicando, para a gente descomplicar e desmistificar essa história. Porque, na verdade, assim, o que existe é um senso comum, né? E, inclusive, existe um grande preconceito contra o médico que não frequenta a residência. Então, tudo isso dificulta o acesso à informação, né? Então, talvez você, colega, não soubesse disso. Mas agora eu vim aqui para descomplicar e esclarecer como que um médico pode se tornar endocrinologista aqui no Brasil. Então, se você gostaria de se tornar endocrinologista, mas pelo motivo que for, você não teve a oportunidade de fazer residência, agora você sabe, você pode. E o caminho é através da submissão à prova de título de especialista. Então, e só reforçando, né, qual que é o respaldo disso? O respaldo é que qualquer médico que cumpra os pré-requisitos de atuação prática, ele pode prestar a prova de título de especialista, mesmo sem ter feito residência ou qualquer especialização. Isso está previsto lá na resolução do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta, né, as especialidades médicas aqui no Brasil. Bom, e esse é um dos pontos de partida para você trilhar o seu caminho para você se tornar endocrinologista. É claro que, assim, você vai precisar se submeter a uma prova, então você vai precisar de uma boa preparação, né, para você chegar lá. Mas olha, esse caminho existe. Esse caminho de você se preparar de uma forma efetiva, né, para que você se torne endocrinologista dentro das normas vigentes aqui no Brasil, esse caminho existe, esse caminho é possível. E eu vou falar muito mais sobre esse caminho e sobre vários aspectos essenciais para o médico que quer se tornar endocrinologista, lá na imersão A Endócrino é Bela. Gente, esse vai ser um evento online, gratuito, exclusivo para médicos ou estudantes de medicina, em que eu vou te mostrar o caminho para você se tornar endocrinologista sem fazer residência. E esse evento vai acontecer dos dias 31 de janeiro a 4 de fevereiro. Vai ser online gratuito e as inscrições estão abertas. Então, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se para a imersão. Vai ser incrível, gente, vocês não estão entendendo. Esse vai ser um evento divisor de águas na sua formação dentro da medicina. E o link para inscrição está em todos os lugares. Está na minha bio do Instagram, está no meu canal do YouTube, está no Facebook. Então, está muito fácil de você. É só você clicar e se inscrever. E olha, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com o maior número de colegas possível. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui embaixo. Eu sei que surge muita dúvida quando a gente fala sobre a regulamentação, né, para você se tornar endocrinologista, como que você segue esse caminho. Então, pode postar suas dúvidas, mesmo que você assista a esse vídeo gravado, porque eu vou ter muita satisfação em poder responder e, de repente, até faço outros episódios, né? Outros vídeos explicando melhor aquilo que não ficou claro para você. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se, tá? Só lembrando, né? O canal é todo dedicado ao médico interessado em endócrino, então não se inscreveu ainda, meu amigo. Tá esperando o quê, Doc? Bora! E eu ainda quero te lembrar que ao longo dessa semana e da próxima, a gente está fazendo um aquecimento para a imersão A Endócrino é Bela. Então,
O Descomplicando, ele vai rolar todos os dias, né? Não só na segunda-feira, como a gente teve o nosso episódio tradicional da segunda-feira às 18 horas, mas também de terça a sexta, a gente vai se encontrar aqui sempre às 13 horas e 7 minutos. Nessa semana e na próxima também. Então, bora almoçar junto? Eu te espero aqui, tá bom? E lembrando que, além disso, a gente também tem, ao longo dessas 2 próximas semanas, as lives todos os dias, de segunda a sexta, às 10h37 da manhã, numa série que eu batizei de Lives do Médico Guerreiro. Gente, é uma live para cada sub-área da endócrino, usando uma questão de prova de endócrino, para você entender como que se direciona o raciocínio e o aprendizado na especialidade. Ou seja, ao longo dessas 2 semanas, a gente tem live de segunda a sexta, 2 vezes por dia. E tudo isso é um super aquecimento para você chegar lá na imersão Endócrino é Bela realmente preparado e aproveitar ao máximo o conteúdo que a gente vai ter lá. Então, ainda não está inscrito na imersão? Inscreva-se, porque vai ser incrível, tá? O evento é online, gratuito e é dedicado a médicos, é exclusivo para médicos. Então, é isso aí. Esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino e eu espero que tenha sido proveitoso para você e que você tenha gostado. Então, um beijo grande e eu te vejo no próximo vídeo.